Oi pra você que está assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre alguns materiais que foram muito importantes para a humanidade e indispensáveis para a nossa evolução. Vamos dividir em alguns períodos históricos para uma melhor compreensão do quão importantes esses materiais foram ao longo do tempo. Na Idade da Pedra, que abrange os primeiros períodos pré-históricos, os seres humanos fabricavam utensílios essenciais em pedra, desde a invenção das primeiras ferramentas, há cerca de 3 milhões de anos, até as descobertas dos metais por volta de 4.000 a.C. Esse período testemunhou não apenas a adaptação dos humanos ao ambiente natural, mas também o desenvolvimento de técnicas de sobrevivência, como a caça e a produção de alimentos. A descoberta e o domínio do fogo foram marcos significativos, possibilitando novas formas de proteção, iluminação e culinária, contribuindo assim para o avanço da espécie. No Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida, ocorreu um avanço significativo com o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais. Isso levou à transição para sociedades mais sedentárias e ao aprimoramento de tecnologias, como a produção de artefatos de pedra polida. A partir do Neolítico, abater árvores e não apenas coletar galhos ou troncos caídos tornou-se uma atividade promissora. A madeira extraída foi destinada para a construção de abrigos, instalações para animais, armazenagem de colheitas, cercados e paredes de retenção de poços d'água. Os sítios arqueológicos neolíticos demonstram claramente o homem pré-histórico com o uso da madeira trabalhada com a manipulação de ferramentas e técnicas diversificadas. Os ossos foram uma matéria-prima crucial para várias culturas humanas pré-históricas. Eles eram usados para a construção de ferramentas. No Paleolítico Inferior, os hominídeos começaram a utilizar ossos como matéria-prima para a fabricação de ferramentas simples, como lascas de ossos afiadas. Essas ferramentas eram utilizadas para cortar, perfurar e esculpir materiais mais macios como madeira e carne. Também eram usados para a produção de arpões e pontas de lança. Durante o Paleolítico Superior, houve um aumento na complexidade das ferramentas de ossos. Por volta do final do Paleolítico Superior e durante o Neolítico, os humanos começaram a desenvolver ferramentas mais especializadas de ossos, como agulhas de ossos para costura. Isso refletiu um avanço nas técnicas de processamento de materiais, e também indicou uma mudança no estilo de vida, com mais ênfase na produção de roupas e outros tecidos. Além de seu uso funcional, os ossos também foram utilizados para criar instrumentos musicais, como flautas de ossos e artefatos decorativos, como pingentes e contas. A arte da cestaria surgiu através do processo de feltragem e com a manipulação das fibras com os dedos. Na época da pré-história, pelos, plantas e sementes eram usados para fazer fibras. A vestimenta produzida com feltro era quente, maleável e durável. A partir do entrelaçamento das fibras têxteis naturais surgiram os primeiros tecidos. As chamadas matérias-primas naturais passaram a ser utilizadas desde a antiguidade, como o linho e o algodão, de origem vegetal, e a lã e a seda, de origem animal. A argila é o material artificial mais antigo produzido pelo homem. Ela nasceu no momento em que o homem começou a utilizar o barro endurecido pelo fogo. A cerâmica passou a substituir a pedra trabalhada, a madeira e até mesmo vasilhas feitas de frutos, como o coco. As primeiras cerâmicas de que se tem notícia são da pré-história, vasos de barro sem asa que tinham cor de gelo natural ou eram escurecidas por óxidos de ferro. Em escavações de fundações de obras, muitas vezes são encontrados sítios arqueológicos em que se podem ver utensílios de cerâmica, como pratos, potes, jarras e garrafas. Antes do final do período Neolítico ou da Pedra Polida, a habilidade na manufatura de peças de cerâmica deixou o Japão e se espalhou pela Europa e Ásia, não existindo, entretanto, um consenso sobre como isso ocorreu. Um dos usos mais proeminentes da pedra durante a Idade Média foi na construção de castelos, fortalezas e muralhas. A construção de igrejas, catedrais e mosteiros foi outro aspecto importante da utilização da pedra na Idade Média. As impressionantes catedrais góticas, por exemplo, foram construídas com pedras esculpidas com precisão, criando estruturas imponentes que simbolizavam o poder e a grandiosidade da igreja. Embora menos elaboradas do que castelos e igrejas, as habitações urbanas e rurais na Idade Média frequentemente tinham elementos de pedra em sua construção. Pontes de pedra eram construídas sobre rios e córregos para facilitar o transporte e a comunicação entre diferentes regiões, enquanto estradas pavimentadas com pedras melhoravam as condições de viagem. Escultores medievais esculpiam figuras religiosas, relevos e decorações de pedra, adornando igrejas, catedrais e outros edifícios importantes com obras de arte impressionantes. A madeira era o principal material de construção disponível para a maioria das pessoas durante a Idade Média. Casas simples eram feitas de troncos de árvores empilhados, enquanto estruturas mais elaboradas como castelos e igrejas frequentemente tinham uma armação de madeira revestida por pedra ou tijolo. A madeira também era amplamente utilizada na fabricação de móveis e utensílios domésticos. Mesas, cadeiras, camas e baús eram comuns nos lares medievais, muitas vezes feita à mão por artesãos locais. A madeira era o material predominante na construção de navios. Técnicas como a construção de cascos em tábuas sobrepostas, a caravela por exemplo, tornaram-se comuns, permitindo que as embarcações fossem ainda mais resistentes e navegáveis. A madeira também era utilizada para esculturas decorativas em igrejas e edifícios públicos. Escultores medievais frequentemente trabalhavam com madeira para criar altares, púlpitos, estátuas religiosas e outros ornamentos. Além de sua utilidade como material de construção e fabricação, a madeira também era uma fonte essencial de combustível na Idade Média, usada para aquecimento, iluminação e na produção de alimentos por meio de fogões a lenha.
A anatomia humana era um campo de estudo importante na Idade Média. O conhecimento médico da época provinha de obras preservadas da antiguidade, como as de Sereno e Samônico. Esses textos, que incluíam descrições detalhadas do esqueleto humano, eram guardados em monastérios e abadias, onde eram revistos e copiados. Ossuários eram comuns em igrejas católicas romanas. Os ossuários são locais específicos para armazenar ossos humanos, geralmente os de pessoas que foram reverenciadas ou veneradas. Esses ossos eram frequentemente exibidos de maneira artística e decorativa. As fibras naturais, como o algodão, a lã e o linho, eram os principais materiais utilizados na tecelagem e na confecção de tecidos. A produção de tecidos era uma atividade central na economia medieval, muitas vezes realizada em oficinas e guildas especializadas. Ao longo da Idade Média, houve avanços nas técnicas de tecelagem, o que permitiu a produção em larga escala de tecidos de diferentes texturas e padrões. A introdução de teares mecânicos, como o tear de lançadeira, aumentou a eficiência e a capacidade de produção das tecelagens. Além da tecelagem, houve melhorias no processamento das fibras naturais. Embora menos difundido do que a tecelagem, as fibras vegetais também foram utilizadas na produção de papel. O papel tornou-se um meio importante para a escrita, a disseminação do conhecimento e a documentação de transações comerciais durante a Idade Média. Além de sua utilidade prática, os tecidos também eram valorizados como objetos de decoração e símbolos de status. A argila era um material fundamental na construção de edifícios da Idade Média, especialmente em regiões onde a pedra não estava prontamente disponível. Casas, celeiros e estruturas defensivas eram frequentemente construídas com tijolos de argila, moldados e secos ao sol. Além disso, a argila era às vezes misturada com outros materiais para produzir argamassa ou lama utilizada na pavimentação de estradas e caminhos. Além disso tudo, ela continuou sendo usada nesse período para a produção de utensílios domésticos e expressões artísticas da época. A pedra foi amplamente utilizada na construção de edifícios, pontes e monumentos durante a Idade Moderna. Embora o ferro e o aço tenham se tornado mais predominantes na construção naval durante a Idade Moderna, a pedra ainda era utilizada em algumas partes dos navios, especialmente em cascos para navios de guerra e ancoradouros. A pedra era utilizada na pavimentação de ruas e praças em muitas cidades europeias durante a Idade Moderna. Continua a ser utilizada na construção de moinhos e outras estruturas industriais durante a Idade Moderna. Moinhos de água e moinhos de vento frequentemente apresentavam paredes de pedra sólida para suportar as forças geradas pela operação das máquinas. Durante o período moderno, a madeira foi fundamental na edificação de casas, palácios, igrejas e fortificações, impulsionando o crescimento urbano e a expansão territorial. Além disso, sua aplicação na construção naval foi crucial para a era das grandes navegações, permitindo a fabricação de navios robustos e ágeis que impulsionaram as explorações marítimas e comércio global. Na esfera das artes e ofícios, habilidosos artesãos trabalharam a madeira para criar peças de mobiliário, esculturas e instrumentos musicais de grande beleza e funcionalidade. A madeira também teve um papel significativo na indústria, especialmente com o advento da Revolução Industrial, sendo utilizada na fabricação de ferramentas, máquinas e estruturas industriais. No início da Idade Moderna, os ossos eram frequentemente utilizados na produção de fertilizantes agrícolas e em várias substâncias químicas. O processo de calcinação dos ossos resultava na obtenção de fosfato de cálcio, um componente valioso para a agricultura, principalmente na produção de adubos. Embora o uso de ossos na fabricação de utensílios e instrumentos tenha sido mais comum em períodos anteriores, durante a Idade Moderna, ainda havia algumas práticas de esculpir ossos para criar objetos como pentes, botões, alfinetes e até mesmo alguns instrumentos musicais. Alguns artesãos da Idade Moderna ainda utilizavam ossos em suas obras de arte e decoração. Esculturas detalhadas e entalhes eram feitos em ossos de animais, muitas vezes para adornar móveis, caixas e outros objetos decorativos. Embora o uso de ossos na medicina tenha diminuído em comparação com períodos anteriores, ainda havia algumas práticas que envolviam o uso de ossos na Idade Moderna. Por exemplo, ossos de animais eram às vezes triturados e utilizados em remédios ou porções. A Idade Moderna viu uma expansão significativa da indústria têxtil, com o aumento da produção de fibras naturais como o algodão, a lã e a seda. O desenvolvimento de técnicas de fiação e tecelagem, juntamente com a introdução de máquinas como o tear mecânico, permitiu uma produção em larga escala de tecidos de alta qualidade. A busca por novas fontes de fibras naturais, como o algodão, levou à exploração de novas regiões do mundo durante a Idade Moderna. Isso incluiu a expansão das plantações de algodão nas Américas e o estabelecimento de rotas comerciais para o comércio de fibras entre os continentes. A Idade Moderna foi marcada por inovações tecnológicas que impactaram diretamente a indústria têxtil. Consequentemente, a produção em massa de tecidos na Idade Moderna teve um grande impacto na moda e no vestuário. A disponibilidade de tecidos mais acessíveis e variados permitiu uma maior diversidade de roupas e estilos de vestimenta, não apenas para a elite, mas também para as classes sociais mais baixas. Além da indústria têxtil, as fibras vegetais também foram utilizadas na produção de papel. O papel tornou-se um meio importante para a disseminação do conhecimento, impulsionando o desenvolvimento cultural e intelectual. A produção de cerâmica foi uma das principais áreas de utilização da argila na Idade Moderna. O desenvolvimento de fornos mais eficientes e técnicas de moldagem aprimoradas permitiu a produção em massa de uma variedade de produtos cerâmicos, incluindo utensílios domésticos, louças, azulejos e peças decorativas. Ao longo da Idade Moderna ocorreram avanços significativos na tecnologia da produção cerâmica.
A introdução de teares mecânicos e prensas hidráulicas automatizadas permitiu uma produção mais rápida e uniforme de objetos de argila, aumentando sua disponibilidade e reduzindo os custos de produção. A argila continua a ser utilizada na construção de edifícios e estruturas na Idade Moderna, principalmente na forma de tijolos e telhas. A argila também foi amplamente utilizada por artistas e artesãos na Idade Moderna para criar esculturas, vasos e outros objetos de arte. As pedras ainda são muito usadas na Idade Contemporânea, muito por conta das suas características, como por exemplo sua dureza e durabilidade. As pedras são muito resistentes a deformações e ao passar do tempo, o que faz delas excelentes para construções civis. A porosidade é outra característica relevante. Essa característica trata da capacidade da pedra de absorver líquidos e manchas danos causados por eles. Rochas em geral são resistentes à água, o que amplifica sua durabilidade na construção civil. Outra questão relevante é sua sustentabilidade. Pedras são materiais naturais, ou seja, são facilmente encontradas na natureza e não causam nenhum dano a ela. Ou seja, o seu uso é bom para o meio ambiente e é mais barato por conta da facilidade. Dentre os tipos de pedras, existem alguns que são facilmente encontrados. A pedra britada, também conhecida como agregado britado, é um mix de rochas fragmentadas como granito, calcário e basalto. É comumente utilizada no pavimento da estrada, asfalto, no concreto, dando resistência e estabilidade na mistura, e na construção civil. Também tem o granito, é uma rocha magmática frequentemente utilizada em bancadas de cozinha, revestimentos de pisos e paredes, monumentos e esculturas. E muito famoso também o mármore, por conta da sua elegância. É comumente usado em pisos, revestimentos de paredes, tampas de mesas, esculturas e monumentos. Algumas das suas principais aplicações são construção civil e arquitetura. A madeira continua sendo um material muito utilizado devido às suas propriedades físicas, como por exemplo sua resistência. A resistência da madeira é importante para sua durabilidade, já que madeiras são geralmente resistentes à decomposição por fungos e infestação de insetos, além da umidade. Outro fator importante da madeira é sua textura e estética. A textura das madeiras influenciam as suas escolhas para projetos de design e móveis imobiliários. Ela também possui a questão da sustentabilidade. Assim como as pedras, madeiras são facilmente encontradas na natureza e são biodegradáveis. Alguns dos principais tipos de madeira são: o pinho é uma madeira macia e leve, comumente utilizada na mobiliaria de casas, também conhecida por sua facilidade de uso e acessibilidade. Eucalipto, no Brasil, é uma árvore comumente utilizada para a replantação de mata perdida. Então o uso dessa madeira é facilmente encontrado tanto na construção civil externa, com madeiras mais resistentes, quanto nas estruturas internas. IP é uma madeira pesada e dura, o que faz com que seja muito durável, resistente ao apodrecimento e ao ataque de pragas. É brandamente utilizado em áreas externas. Pinos, assim como o eucalipto, é encontrado sendo utilizado como uma árvore de reflorestamento e é famoso pelo seu custo-benefício, além de sua coloração clara e sua maciez. Carvalho é uma madeira maciça e nobre, utilizada em projetos de maior qualidade, como armários e janelas. Suas principais aplicações atualmente é a marcenaria e a construção civil. Agora falando um pouco mais de ossos, existem alguns tipos atualmente que são mais relevantes. Tem os ossos humanos, que são geralmente utilizados em operações médicas, ossos animais, utilizados para a produção artística, além de alguns produtos farmacêuticos, como o colágeno e a produção de gelatina, e os ossos sintéticos, são fabricados em laboratórios, geralmente sendo compostos de cerâmica ou metal, e são utilizados em processos médicos, imitando as propriedades de ossos. Na medicina, os ossos têm várias aplicações, sendo a principal delas os implantes e enxertos ósseos, que auxiliam na recuperação de um osso perdido ou danificado, estimulando o crescimento do mesmo com uma prótese de ossos. Os ossos também são utilizados na arte e no artesanato atualmente e na indústria alimentícia. Bom, as fibras continuam sendo muito relevantes atualmente, também devido às suas propriedades físicas. Comparado aos outros materiais desse trabalho, as fibras são muito mais suaves e flexíveis, proporcionando a viabilização delas em produção de tecidos, cordas e área têxtil em geral. A maioria das fibras funcionam como ótimas isolantes térmicas, sendo propícias para a proteção contra temperaturas. E assim como os outros materiais, as fibras são em sua maioria de fontes naturais, sendo assim renováveis e não problemáticas ao meio ambiente. Isso também influencia diretamente a acessibilidade a esses materiais, que se torna bem maior. Entre suas aplicações, as que mais se destacam são a indústria têxtil, indústria automotiva e construção civil. Alguns tipos de fibras são: fibras vegetais. São fibras encontradas em plantas, animais, micro-organismos ou seus restos. Exemplos seriam o algodão, a lã, a seda e o linho. Fibras minerais. São obtidas em minas, através de rochas com estruturas fibrosas, sendo do grupo da fibra amianto. Fibras sintéticas. São produzidas quimicamente em laboratórios a partir do petróleo. Exemplos seriam o acrílico e o polipropileno. Fibras de alta performance, também chamadas de fibras inorgânicas, são produzidas a partir da exposição de elementos inorgânicos como carbono, silício ou boro a altas temperaturas. Falando um pouco agora sobre as propriedades físicas da argila,
A plasticidade é uma característica que dá à argila a vantagem de ser facilmente moldada com água e se tornando dura novamente quando seca. Essa característica a torna útil para trabalhos delicados, como cerâmica, modelagem e esculturas. A argila também tem a capacidade de absorver impurezas, tornando-a útil para tratamentos de purificação, tanto de coisas mortas como filtros de água, quanto tratamentos de pele e produtos de beleza. Assim como a maioria dos materiais naturais, a argila também é resistente a altas temperaturas. Assim como os outros materiais, novamente, as argilas são, em sua maioria, de fontes naturais, sendo assim renováveis e não problemáticas ao meio ambiente. Isso também influencia diretamente a acessibilidade desses materiais, que se torna bem maior. As principais aplicações da argila são arquitetura, artesanato e construção civil. Alguns tipos de argila são a argila vermelha. É caracterizada por sua cor avermelhada, derivada da presença de óxido de ferro. Elas são utilizadas para a construção de cerâmicas, construção civil, tijolos, telhas e tintas. A argila branca, caracterizada por sua cor branca, são compostas principalmente por um mineral chamado caulinitas. São utilizados na indústria de cerâmica, principalmente na produção de porcelana e azulejos. Argila de revestimento. Diferente dos outros tipos, esta argila é menos plástica e tem mais utilidades como base de outros componentes, proporcionando uma superfície lisa, uniforme e resistente. Esperamos que todos tenham gostado do vídeo e conseguido entender a importância de cada um dos materiais ao longo do tempo. Obrigado por assistir e até o próximo trabalho.